Quero convidar vocês para junto nós lermos uma palavra que está, é uma palavra bastante conhecida, mas hoje, eu acho que até por causa dessa situação que se encontra o mundo, Deus colocou essa palavra em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu já preguei essa passagem aqui na igreja, aqui, né? Eu acho que uma vez ou duas, não sei. Mas hoje Deus colocou e eu tenho algumas coisas novas para falar dentro da palavra. Porque a palavra de Deus, cada dia que você lê, ela te dá uma mensagem nova, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e a partir do versículo 1, nós temos aqui 30 versículos. É uma grande vitória concedida da parte de Deus para o povo de Israel, para o povo de Judá, né? Que estava na responsabilidade de Josafá, um rei que com certeza era um rei que temia Deus, um rei que sabia exatamente qual era o caminho para buscar a sua vitória. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1 em diante. Eu coloquei um título aqui nessa palavra: Como vencer o invencível. Se você for meditar aqui, o povo de Deus venceu o invencível sem levantar uma espada. Você só vence o invencível quando você entra na presença de Deus, não precisa usar sua força. Então aqui nós vamos meditar junto? Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns avisarem a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazão Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o Senhor, buscar socorro do Senhor. Convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, perguntaremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Agora, portanto,
Eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, esse momento, como estão nos atribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército intenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá, e vós, habitante de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estarão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parado e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Confiais nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedido. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando. Olha o que eles entoaram: adorando e entoando: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, provocou emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe, e os guerreiros dos
monte de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. E os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se um contra os outros e lutaram até a morte de todos. Aleluia! Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, observaram o imenso exército inimigo. Viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esses despojos de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Berá, que é o vale da bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, Beaia ou Beraca. Mais tarde, ainda sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Amém. É um texto longo, mas eu fiz questão de ler tudo, por quê? Nós pegamos aqui uma história que praticamente já conta uma história de um povo que começou com medo e terminou em glória, né? É muito maravilhoso. Então preste bem atenção. Aqui nós encontramos Josafá e o seu exército, que não podia nem comparar com esses 3 exércitos que se juntaram para poder atacar o exército de Josafá. Eu estive olhando rápido hoje, esses moabitas, amonitas, esse povo aí, era exatamente um povo que se formou da descendência de Ló. Preste atenção. Ló, quando sai lá da Sodoma, conta-se a história que saiu ele, as 2 filhas e a mulher. E a mulher de Ló olha para trás, quando nós conhecemos a história, e vira uma estátua de sal. Não quero entrar nesse assunto agora. E mais na frente, a Bíblia diz que as filhas de Ló, preocupada porque não tinha descendente, embebeda o próprio pai e gera filho. Presta atenção, gera filhos com o próprio pai. E a mais velha foram exatamente os moabitas, a mais velha os amonitas, não é isso? É mais ou menos isso aí. Depois você pesquisar que você vai ver. Então gerou exatamente este povo. E quando o povo de Israel sai, eles vêm destruindo todos os povos inimigos que Deus estava dando na mão dele, dando as terras. Mas esse povo aqui, quando passa por ali, Deus manda eles desviar.
eles não mataram, como nós acabamos de ler aqui, este povo, os moabitas e os amonitas. E de repente eles se ajuntam nesses dois exércitos, ainda pega aquele povo do monte de Seir e se ajuntam num só propósito. Era milhares de pessoas, eram muitos soldados, então era um formigueiro. Pensa o que é isso? Era invencível, era simplesmente, se eles fossem lutar, o exército de Josafá seria um ataque suicida, era atacar aquele exército e morrer na primeira esquina, entendeu? Então nós descobrimos aqui, irmãos, que existe situação que nós enfrentamos, que nós nos deparamos, que verdadeiramente nós nos tornamos exatamente na situação de Josafá. Olha só, Josafá, a primeira coisa que ele sentiu aqui, no capítulo de número 3, nós vamos ler aqui, no capítulo 3, 3 pontos aqui eu quero estar frisando para vocês, fundamental, nesse versículo de número 3. Olha só, o primeiro ponto aqui, diz assim: então Josafá sentiu grande medo. Será que nós podemos colocar essa história lá de não sei quantos anos passados para os nossos dias de hoje? Muita gente está com medo. Isso é natural do ser humano. Às vezes nós nos encorajamos, né? E dizemos: eu não tenho medo, eu estou tranquilo, tenho Deus no coração. Tudo bem, quando você está orando, quando você está lendo a palavra de Deus, você vai ver aqui que o medo passou depois disso aí. Mas porém, todo ser humano, ele se encontra, às vezes, um momento na vida dele, medo. E aqui diz que ele teve grande medo, porque ele sabia exatamente a multidão que vinha contra ele. Então, quando ele olha para o seu exército, o que ele tinha para poder lutar naquele momento, ele viu: é impossível, eu não tenho condições. Agora, trazendo para nossos dias, quantas vezes que nós nos deparamos diante de situação que você fala: eu não vou conseguir vencer. Você se sente, não é verdade, totalmente uma pessoa impossibilitada de vencer aquela situação, uma pessoa realmente que não tem possibilidade nem de imaginar e colocar, às vezes, projeto para poder resolver aquela situação. Você para e fala: eu não tenho para onde sair. A minha situação é como se tivesse uma muralha diante de você, e você sem uma dinamite, ou sem uma picareta para você derrubar aquela muralha, nenhuma ferramenta que você consiga derrubar aquela muralha. Então você começa a dizer: eu não tenho jeito. Então, primeira ação que nós encontramos aqui desse grande homem, Josafá, homem de Deus, era sentir medo. Mas o interessante é que ele não, com esse medo, como muitas pessoas fazem, hoje nós temos multidão de pessoas dentro de casa, assistindo reportagem, assistindo noticiário, e totalmente apavorado. Muita gente com depressão, porque a situação é essa. Muita gente com depressão, muita gente ansioso. Para falar a verdade, assim que nós começamos essa pandemia, eu me senti um pouco com medo. Eu fiquei meio perdido, eu não conseguia bolar, projetar nada, e serviço para poder ser executado, a igreja para cuidar, e eu comecei assistindo a reportagem, falei: meu Deus, isso aí está me perturbando. Aí eu tomei uma decisão: eu não vou ficar vendo reportagem, eu não vou ficar assistindo essas coisas, porque, como eu falei esses dias no grupo da igreja, a situação é difícil? A situação é de espantar? Mas se você ficar olhando para essa situação e colocando, mentalizando essa situação, você vai cair em depressão. Você vai entrar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e não vai querer sair nem na rua. Você não vai querer fazer mais nada, se bobear nem comer, vai se trancar dentro de um quarto. Então Josafá, ele tinha todo o direito, se ele não conhecesse a Deus. Por isso que o grande segredo aqui é o homem que conhece a Deus e sabe quem é o Deus que ele serve. Que foi exatamente o que aconteceu com Josafá. Ele sabia exatamente o Deus que ele servia. Então, o que aconteceu? Um homem que serve a Deus, olha o que ele fez. Segundo ponto aqui,
segunda ação de Josafá, decidiu buscar socorro de Deus. Versículo 3. Decidiu buscar o socorro do Senhor. Então preste bem atenção, quando você toma essa decisão, é o primeiro passo para você ter bom êxito na tua vida. Quando você toma a decisão de buscar a Deus, em vez de estar preocupado com isso aí, você muda o seu foco e fala: agora o meu foco vai ser para cima. Eu vou olhar para o meu Redentor, porque Ele vive. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então eu vou começar a olhar agora para quem? Para Deus. Eu vou buscar o socorro de Deus. Aí você tira o seu foco do problema, daquela luta invencível, porque eu coloquei aqui como vencer o invencível. Você olha para Deus e começa a orar, começa a buscar a Deus. Aí a coisa começa a mudar. Olha só, aí ele começa a abrir. Quando você busca a Deus, ele começa a abrir a sua mente e começa a te dar alguns passos para você vencer. Terceiro passo que ele tomou aqui, olha só, terceiro passo, terceira ação de Josafá: não se isolou, como eu falei aqui, não entrou na caverna, não se escondeu, não se deu por vencido, mas convocou o povo para jejuar. Terceiro passo, maravilhoso aqui. Então vai abrindo aqui a mente do camarada quando ele busca Deus. Aí ele não quer ficar sozinho nessa. Ele diz o seguinte: vou convocar o povo. Então convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Então ele convoca um jejum. Irmãos, não existe nada para você, nenhuma arma que nós possamos usar a não ser a oração, o jejum, a leitura da palavra, entrar na presença de Deus, deixar essas coisas de lado. Não quero saber quantos morreu, não quero saber como que está, não quero saber se políticos estão brigando, isso aí não me interessa. O meu dever é buscar o Senhor. E outra, não buscar sozinho. Convoca o povo, convoca a igreja, convoca aqueles que verdadeiramente crê que Deus é aquele que pode socorrer na hora da angústia, e vamos para a presença de Deus. Aí nós vamos ter o resultado. Aí o que acontece? Ele tem um resultado. Aí olha só, aí começa a mover o povo. Olha só, quando ele toma essa decisão de buscar Deus, convocar o jejum, né? Buscar Deus, buscar o socorro de Deus, deixou o medo de lado, e depois convoca um jejum em toda Judá, um jejum nacional. Não é um jejum nacional, vocês querem, quem tem fé, às vezes a gente escuta isso aí, quem tem fé faz seu jejum. Não, ele convocou toda a nação para poder jejuar, uma convocação. Agora vê o quarto, o versículo, quarto ponto aqui. Olha só o que acontece, está no versículo de número 4. Todo o povo de Judá, aí ó, envolvimento. Quarto aqui é o envolvimento da igreja, o envolvimento do povo para buscar Deus. Versículo 4. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Deus. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então preste atenção, aqui Judá congrega o povo, convoca o povo, ajunta o povo e diz: vamos rogar o auxílio de Deus. Meu irmão, quando a situação está difícil, preste bem atenção, quando a situação está difícil, não adianta você reclamar do governo, não adianta você reclamar do esposo, não adianta você reclamar da esposa, não adianta você reclamar do seu patrão, não adianta você reclamar do seu funcionário, não adianta você reclamar de ninguém, porque não vai resolver. E tem gente que fica preocupado. E Jesus falou: não fique ansioso pelo dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Não se preocupa, porque você tem alguém que está pelejando e lutando por você, em seu favor. Então você não tem que
se preocupar. Se você crê, se você serve esse Deus e tem a convicção que você está buscando Ele verdadeiramente, fica tranquilo, porque Ele vai trabalhar em seu favor. Então, se desapega do medo, se desapega da onda de fé que você uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Fique com a fé firme, confie em Deus e começa a buscar Ele. E o povo aqui reúne, congrega o povo, reúne todo o povo, né? E também todas as cidades, não era uma cidade de Judá. Veio gente para buscar o Senhor. Eu sei, irmãos, tem muita gente aí que está trancada dentro de casa. Nem é por alguém que está obrigando ele a ficar dentro de casa. Ele não tem força, às vezes, para sair. Tem muita gente nessa situação. Mas nós que somos igreja do Senhor, você que está me ouvindo nesta noite, vai me ouvir. Se você não conhece esse Deus, que Josafá está aqui orando, que nós vamos entrar aqui na oração de Josafá daqui a pouco, você vai ver a oração de Josafá. Josafá, ele sabia exatamente de todos os requisitos, tudo que ele tinha que usar para poder falar com Deus. Ele sabia do potencial, ele sabia da ação de Deus, que Deus já tinha feito. Então ele começa a recitar aqui, como nós lemos nessa noite, exatamente passagem que já ficou escrita lá por Salomão. Ele começa a recitar aqui. Vamos lá? O quinto aqui. Eu já falei aqui, o segredo para vencer, nós lemos aqui o 4, é buscar a Deus em união do povo. Não tem como perder a batalha quando a igreja está em oração. Agora, se o pastor está aqui, presta atenção, convocando o povo para orar, convocando o povo para jejuar, o povo não dá ouvido a alguém que está liderando sobre você, fica difícil. Que é, pastor, vamos orar. Você fala, besteira, eu já oro em espírito, eu não preciso orar junto com um pastor, eu não preciso orar junto com a igreja. Aqui nós encontramos o povo unido no mesmo propósito. Congregar, o que é congregar? É ajuntar uma multidão de gente. Foi o que aconteceu aqui. Nós não podemos hoje fazer isso aí, mas nós podemos congregar na mesma fé. É o que nós estamos fazendo agora? Estamos congregando, usando a mesma fé num Deus poderoso. O que nós vamos esperar? Qual o resultado? Ele vai vir, com certeza, como veio para Josafá. Olha só, agora vem aqui o sexto, a ação de Josafá. Ele fez uma oração sábia. Vamos começar aqui no versículo número 5. Eu não vou tomar muito tempo, porque o texto é muito grande. Eu estou resumindo aqui para a gente entender bem aqui essa passagem. Olha só, a sexto aqui, a ação de Josafá, qual foi? Ele fez uma oração sábia. Porque você tem que conhecer Deus, irmãos. Como que você vai orar a Deus se você não conhece? Então aqui Josafá, nessa oração que ele faz, ele mostra que ele tinha um conhecimento do Deus que ele servia. E você que está em casa, você que está me ouvindo agora, você sabe o Deus que você serve. Não adianta você dividir a sua fé, né, o seu foco com qualquer objeto, num bem material, numa autoridade, porque Josafá tinha autoridade, ele era um rei, né? Ele tinha bens materiais, mas ele se sentiu naquele momento totalmente vencido, destruído, né? Só na cabeça dele. Então preste atenção. Vamos começar no 5 aqui. Durante essa assembleia geral, ele fez uma assembleia geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, juntou Judá e Jerusalém, realizada na casa do Senhor, na casa de Yahvé. Ele foi para a casa de Deus, fez uma assembleia. O templo do Senhor, no templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé, olha só, diante da comunidade no pátio, e exclamou, olha só, ele põe uma assembleia, põe uma multidão de gente e começa a fazer uma oração diante do povo, unido com o povo. Vocês estão entendendo agora? Oração feita e o povo participando daquela oração. O
Porque já havia uma convocação aqui no versículo que nós lemos anterior, no 4. Houve a convocação do povo ali. Aí o 6, eles clamou: ó Senhor, ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não é tu que habitas soberano os céus? Não é tu que é soberano no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos? Então aqui ele diz: meu reino, esse reino que está me invadindo aqui, está me atacando, o Senhor governa sobre todos os reinos das nações da terra. Ele não está falando sobre o seu reino dele, não. Ele está falando todos os reinos das nações da terra. Ele faz a pergunta para Deus: na tua mão há poder. Aqui ele reconhece: na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Aqui nós encontramos um ponto fundamental: reconhecimento que Josafá teve, que na mão de Deus há poder e a força, e não há quem pode resistir ele. Então Deus, Salomão começa a transferir aquela peleja invencível para Deus. Como quem diz aqui, ó, estou transferindo. Por isso que nós temos que entender que quando a coisa aperta demais, nós vamos para a palavra de Deus. O que Jesus falou? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então quando você começa a ficar ansioso, vai lá para o seu quarto, fecha a tua porta, entra numa intimidade com Jesus e fala: Jesus, ó, vou fazer uma lista aqui, ó. Eu não consigo vencer, a peleja é grande, minhas forças jamais vai vencer, então eu preciso da tua ajuda. Então ele reconhece e mostra aqui: na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Então ele declara aqui que com Deus ninguém pode resistir. Então ele reconhece que Deus é a força soberana. Aí o 7 diz assim: ó Yahvé, não és tu, ele começa exaltando o nome de Deus, o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Então ele traz lá em memória a promessa que Deus fez a Abraão para aquela terra ali, que estava dando para ele e para a sua descendência. Então é importante isso aí, irmãos, você saber exatamente as promessas de Deus que ele tem para com você, e começar a orar em cima das promessas. Nós somos a comunidade cristã de promessas. Então há promessas na Bíblia, por isso que nós, preste atenção, comunidade cristã, promessas. Aqui estão as promessas de Deus, e ele começa a recitar aquilo que Deus já prometeu lá em Abraão. Olha o 8. Nelas se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o seu nome ser proclamado. Então ele começa a recitar: nesta terra foi construída uma casa de oração, para que nós pudéssemos proclamar o teu nome, adorar o teu nome. Aí vamos rápido para a gente ir até no final. Se há algum mal, ele começa aqui a fazer a oração de Salomão. Se você pega lá em 6 de 2 Crônicas, no capítulo 6, e o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 6, depois você lê na tua casa, capítulo 6, e o versículo 14 até o 42, depois o 7, do 12 ao 22, está exatamente essa passagem aí, olha só. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Então ele começa a ler a oração, e aqui ele encerra dizendo: estamos certos que o Senhor vai me ouvir e vai nos salvar. Então, meu irmão, preste atenção. Você está orando a Deus? Você está buscando a Deus? Eu falei esses dias, não sei se foi na última mensagem que eu falei aqui, que esse momento aí que nós estamos passando é momento de você crescer, não é momento de você diminuir.
e você se agigantar, preste atenção, se agigantar na tua fé, ter um momento particular com Deus, ter um momento particular que você não teve muito tempo com a tua família, abraçar a sua família, né? Dizer palavra, ver os valores que você tem dentro da sua casa, que Deus te deu, tudo que Deus já fez em seu favor lá atrás, é que ele está dizendo aqui, tudo que Deus já realizou, lá na oração de Salomão, né? Uma promessa de Deus. Então, aqui nós encontramos, né? Que Ele nos ouve e nos salva. Agora, versículo 14. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, por esse motivo, os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Não vou parar muito para falar isso aqui que eu falei. Dei uma pinceladinha no começo lá, né? Quem eram esses camaradas? Então vamos lá no 11. Vê, pois, esse momento, como estão nos retribuindo. Então ele começa a falar a Deus, ó, nós poupamos, não destruímos eles, e agora, olha que a retribuição. Ao partir contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ele está dizendo, ó, eles estão querendo nos expulsar da terra que é nossa. Deus, ele não tinha invadido uma terra. O povo de Israel não tinha invadido a terra. Era uma terra que Deus já tinha dado a Abraão para o seu povo, a sua descendência. Então, ele estava por direito numa terra que era deles, mas eles queriam invadir. Então, eles apresentam aqui a Deus, né? A terra que é nossa. Não estou pedindo nada que é de ninguém. Isso que é bom, irmão. Você vai orar em cima daquilo que é seu, né? Daquilo que você tem convicção. Quando o diabo quer tirar a sua alegria, você pode orar com ousadia. Dizer, Senhor, eu tenho alegria do Espírito Santo no meu coração, que foi dada pelo Espírito. Quando eu aceitei a Cristo, eu recebi o Espírito Santo, então essa alegria, eu não abro mão dela. Eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado. Então você vai usando a palavra e aquilo que você tem direito, porque pela morte de Cristo, você tem o direito. Quando você confessa a Cristo, de receber o Espírito Santo, e você recebe na mesma hora que você aceita. Então você começa a orar, Pai, o Espírito Santo está em mim, e começa a buscar alegria, começa a buscar visão espiritual, e os dons, e os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, aliás, que não são os frutos, o fruto, né? Do Espírito, diz assim, aí o 12 vai, o nosso Deus, acaso não exercerá teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente. Aqui eu acho interessante, olha, não tem poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós, nos atacar. Então aqui ele pega assim, Senhor, o nosso Deus, primeiro está dizendo, reconhece, você é nosso Deus, acaso não exercerá o teu juízo sobre eles, posto que não temos poder o suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós? Então ali ele mostra verdadeiramente a sua impotência diante dessa situação. Então, meu irmão, existe situação que nós somos impotentes, não vencemos com a nossa força. Você precisa reconhecer. Existe coisa, preste atenção, eu entendo que existe muita coisa que Deus te deu capacidade e colocou você para administrar, te deu sabedoria, foi Ele que te deu. Ele te deu alguma coisa e te deu inteligência para você resolver. Mas existe situação que foge o controle daquilo que Deus te deu. Deus quer manifestar o seu nome e glorificar o seu nome sobre a sua vida. É o que eu posso ver aqui. O nome de Deus foi glorificado aqui na vida de Josafá e na vida do povo dele. Então, aconteceu a prova? Então aqui ele está aqui, olha só. E ele pede, Senhor, o Senhor não vai exercer, porque em nós não há força. Nós não temos força suficiente para poder vencer. Aí ele continua aqui.
eis que não sabemos o que fazer. Não dá para resolver. Contudo, aqui que eu amo essa palavra. Ele diz, contudo, nossos olhos se voltam para onde? Para ti. A oração dele é essa. É uma oração que ele está fazendo. Olha só. Aí ele declara que os nossos olhos, como eu não achei força, não consegui uma porta de escape, aqui não é comigo, é com o Senhor. Minha ansiedade, meu medo, estou lançando sobre si. Estou colocando os olhos em ti, porque de lá vem o socorro. Lembra o Salmo 121? Da onde virá o socorro? Olho para os montes. Da onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta. Aí vem a resposta. Salmo 46. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então preste atenção. Tem situação que você olha para Deus, fala, de onde vem o socorro? Mas a resposta você tem na mão. O meu socorro vem, 46, 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, os nossos olhos precisam estar em Deus. Quando você põe os seus olhos em Deus, você lembra de Davi? Davi diante de um gigante. Davi diante de um gigante, que está aqui também, né? Como venceu o invencível? Ali era o invencível. Gigante, grande que só a gota, como diz o nordestino, né? Grande demais. E Davi olha para o camarada, pequenininho, franzino, desprezado até pelos seus irmãos. Mas ele olha para o gigante com um olhar espiritual. Primeiro ele olha para Deus. Depois e quando você olha para Deus, meu irmão, eu quero te informar. Quando você olha para Deus em primeiro lugar, e depois você olha para o problema, você não vê problema invencível. Você não vê problema, Samuel, invencível. Quando você olha para Deus em primeiro lugar, o problema diminui. Quer ver o problema crescer? É quando você para de buscar Deus, para de reconhecer a grandeza de Deus. Aí Davi olha para aquele gigante e fala, você vem com suas armas de guerra. Eu até reconheço, você tem suas armas, você tem o seu treinamento de guerra, só que eu tenho coisa maior. Eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! E se você tem o Senhor dos Exércitos ao teu lado, você não precisa de temer. Não tem necessidade de temer, é avançar sempre. Aleluia! Avançar sempre, debaixo da ordem do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, nós podemos avançar. Outra coisa que me chama a atenção aqui, o versículo 13. Eu até coloquei aqui, versículo 13, sexto ponto aqui. A força da oração em família. Aí que está o negócio. A força da oração em família, olha só. E todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Eita, Leozinho, toda a família buscando a Deus. Você quer ver os demônios cair por terra? Você quer ver as barreiras cair por terra? Você vê aquela luta que você está dizendo que é invencível, que está difícil vencer, cair por terra, você passar por cima e sair no lucro lá na frente? Entra em oração junto com a sua família. Junta-se com a família e busca a Deus. Aqui a família toda estava em pé, até as crianças de colo estavam ali buscando ao Senhor. Não ficou ninguém em casa. A esposa não ficou em casa, falou, vai minha esposa, vou ficar aqui vendo televisão. Vai, vão orar, meu amor. Não, hoje eu quero ver a novela, né? Não, hoje tem um programa que eu estou acompanhando, tem um filme aqui, um seriado que eu estou acompanhando, não vou com você não. Não aconteceu isso não. A hora que a coisa aperta, vai todo mundo orar. Essa é a verdade. A hora que a coisa aperta, por isso que de vez em quando acontece um aperto, para nos acordar do sono que às vezes nós ficamos, um sono espiritual. E acontece alguma coisa ao decorrer da nossa vida, para que a gente volta
nos esvaziamos de nós mesmos e olhamos para Deus e declaramos: não há poder, não há força em mim, mas os meus olhos estão postos em Ti. E Deus quer ver isso, meu irmão. Deus quer ver isso. Aí vai escutando. Aí o que acontece? Vem a resposta aqui, do 14 até o 30. Resposta da oração. Pena que o nosso tempo está indo embora. Olha só, resposta da oração do 14 ao 30. Diz assim: então aconteceu que o Espírito de Yahvé, depois da oração, declaração que não tinha força nele, e que a força estava em Deus, reconhecimento que é aquele Deus que trabalha, aquele que dá vitória, aquele que o poder está na mão dele, e declaração na impotência que existia nele, de Josafá, e ele olha para Deus e diz: meus olhos estão em Ti. E toda a família orando, todo o povo orando. Aí entra a ação de Deus, meu irmão. Aí tem a ação de Deus, a partir do versículo 14. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, aqui é gente, hein? Bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Olha só, levita, descendente de Asaf. Esse era um levita. No meio do povo, reunido em assembleia. Aí começa aqui o profeta a falar, olha só, Deus usar. Olha só, e falou o profeta. Deus usa o profeta ainda. Deus ainda usa os profetas de hoje. Uma mensagem pregada aqui, uma profecia. Se você crê, você vai ser alcançado nesta noite. Pode ter certeza, através da mensagem pregada. E falou o profeta: prestar atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Então ele pega todo mundo, o rei, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e manda a mensagem: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Essa luta não é sua, Samuel. Essa luta não é sua, Daniel. Essa luta não é sua, Léo. Essa luta não é sua, que está em casa agora, ouvindo esta mensagem. Fique tranquilo, aleluia, permaneça na posição, porque essa luta você não vai ter que pelejar. Aí diz que amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo. Olha só, eles estão vindo para cá, pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fonte do deserto, de Jeruel. Então preste atenção, Deus manda eles ir em encontro daquele exército. Não mandou ele fugir. Vai de encontro. Então o problema, Samuel, vai de encontro a esse problema. Primeiro você ora, primeiro você se mune das ordens de Deus e vai embora, porque a vitória virá. Aí continua que repete aqui no versículo 17: não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observais o livramento que Yahvé vos concederá. Então fique na posição, fique em pé, que você vai ver que Deus vai trabalhar em seu favor. Ó Judá e Jerusalém, não temas, pois nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. E é muito bom quando você sai para a batalha, você tem certeza que Deus está com a gente, no controle, no domínio, te levando. Aleluia. Aí você vai com a cabeça erguida. Alguém está falando, esse camarada está perdendo o juízo. Você fala: não, eu sei que ele tem crido, eu sei que ele está na minha frente. Aí vamos lá, Deus dá as ordens, aí Josafá obedece. O interessante é isso, é você orar, Deus usar alguém para falar, que usou o profeta, né? E você tomar atitude. Não é só falar: estou esperando aqui uma porta de emprego, estou orando 24 horas, vai no quarto, fica lá orando. Estou 3 dias, estou uma semana, estou 21, oração de Daniel, estou no monte, estou no baixo, estou no vale, estou não sei aonde orando. Meu irmão, ora, escuta a voz do profeta que está falando com você, ou a palavra, ou o Espírito Santo que habita no seu coração, e toma atitude. Olha só, então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. Aí ele desce, né?
e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Agora eu te pergunto, parando um pouquinho aqui, adorar a Deus antes de receber a vitória. Adorar a Deus antes da vitória estar na tua mão, meu irmão. Foi o que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é uma adoração pela fé. É uma adoração pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que nós temos que crer, é o firme fundamento, olha só. Não daquilo que você vê, mas daquilo que você espera. Aquilo que você acredita que já está na tua mão. É você orar e acreditar. Então eles descem ali, todos eles se curvam diante do Senhor e começam a louvar e adorar o Senhor. Olha só, o 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper, 20, da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé. Eu gosto dessa tradução aqui, olha. É uma fé sem duvidar, como Tiago falou. Se você crê com dúvida, é como a onda do mar, né? Você vai e o vento vai lá, você não tem firmeza. Então creia no Senhor sem duvidar, sem duvidar. Olha só, o vosso Deus, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Se você crê em Deus, você não precisa temer aquela multidão, você está seguro. Confiais nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Você presta atenção que tinha uma mensagem de um profeta, e ele diz o seguinte: acredita em Deus, mas acredita no profeta, porque Deus usou o profeta para falar, né? E Deus usa ainda o profeta para falar hoje. Amém? Não é falar em línguas não, irmãos, que às vezes você acha que o profeta tem que falar em língua, alguém tem que interpretar, ou o próprio profeta tem que interpretar. A profecia aqui, ó, essa profecia aqui não erra. Essa não erra. Essa aqui é a autoridade máxima. Ninguém vai mudar isso aqui, ó. Não pode, nem deve, né? Então ele diz: creia nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Aí olha só, e depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saíssem na frente do exército vestido de trajes sagrados. Aí ele convoca os cantores, adorando e entoando. Olha só a música dele: rendei graças ao Senhor. Então eles começam a agradecer, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graça ao Senhor, começa a agradecer, porque a misericórdia de Deus não é uma temporada, ela dura para sempre. Aí olha só o resultado. Quando começaram a cantar e a dar louvor ao Senhor, provocou, meu irmão, eu parei um pouquinho, depois volto a ler, tá bom? Quando você começa a cantar, quando começa a adorar a Deus na tribulação, o grande segredo, irmão, não é adorar a Deus quando a coisa está toda boa, não. Está em tribulação? Está passando por dificuldade? Começa a adorar a Deus. Foi o que eu falei: olha para Deus, esquece do problema e começa a adorar a Deus. Para de olhar as reportagens todo dia e cada papapá, e vai adorar a Deus. Leia a Bíblia, ouça a mensagem, ouça louvor, louva a Deus se você tem o dom de louvar, toca o seu violão em casa, ocupa sua mente com essas coisas boas da palavra de Deus. Com certeza, Deus vai trabalhando. Enquanto você faz isso, Deus está trabalhando a seu favor. Olha só, quando começaram a cantar e dar louvor ao Senhor, provocou emboscada, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe
e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Presta atenção. Quando você adora a Deus, Deus trabalha em seu favor. Quando você está adorando, o que acontece aqui? Você viu aí? Deus está destruindo seus inimigos. Deus está jogando demônios que têm armado laço contra você. Muitos laços armados, Satanás ele arma todos os dias, e Deus vai quebrando os laços. O anjo do Senhor que está te guardando, ele vai destruindo esses laços, e você vai passando. É por isso que você sai e volta, 1000 cá ao teu lado, 10.000 do outro lado, e você não é atingido. Por quê? Deus está trabalhando, você não vê, mas você está adorando a Deus, ele está trabalhando, ele está agindo em seu favor. Então isso é maravilhoso, irmãos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Olha só, o versículo de número 33. Os homens de Amon e de Moabe atacaram. Agora preste atenção bem nessa palavra aqui. Como que foi? Como que Josafá venceu isso aqui, ó? Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir, para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se um contra os outros e lutaram até a morte de todos. Preste atenção, Amon e Moabe, esses dois exércitos, pega o exército dos montes de Seir, tipo assim, dois, destrói aquele exército. Acabou de destruir o monte de Seir, agora vamos começar a segunda etapa. Isso é Deus no comando. Acabou de destruir unido. Olha só, o inimigo se une para lutar contra você. Vamos destruir aquela pessoa. Mas de repente, cria uma confusão ali no meio deles. Eles começam a brigar. Irmãos, não queira resolver a situação. Não, vou lá conversar com aquela pessoa. O que ele fez não é certo. Eu sou crente, mas eu vou ter que resolver essa situação. Hoje estava ouvindo uma pessoa, trabalha comigo lá, e essa pessoa disse que o marido não é crente, né? E ela falou, Jalmi, eu estou meio assim, passado, porque meu marido começou a recitar versículo da Bíblia, e tinha uma pessoa que ele não gostava muito, não vou falar o nome, né? Porque essa pessoa de repente está assistindo o culto, vai assistir, mas ela sabe quem que eu estou falando, essa pessoa, sabe? E meu marido está lendo a Bíblia, ele não podia falar em crente, ele está lendo a Bíblia, porque ele recita versículo bíblico. E agora, esses dias passados, ele foi dar um presente para várias pessoas da família, e deu para uma outra pessoa, que ele nunca deu, e falou, o mal que essa pessoa fez para mim, eu vou pagar com bem. Quer derrubar o capeta? Alguém fez mal contra você? Ora em favor dessa pessoa. Começa a interceder em favor dessa pessoa, mas não interceder assim como muita gente às vezes intercede. Deus, o Senhor está vendo o que aquela pessoa fez comigo, mas lá na tua cabeça está pensando, tomara que seja atropelada, tomara que caia no buraco, né? Tomara que morra. Não é isso não. Você tem que orar como Cristo orou. Perdoa porque eles não sabem o que fazes. Essa é a oração do crente. É você orar e pedir para Deus perdoar esta pessoa, porque esta pessoa está fazendo mal contra você, porque ele está sendo induzido por Satanás. E o dia que ele recebeu a libertação, ele vai amar as pessoas como você ama. Amém? Eu vou encerrar. Aí vai escutando, olha só. Então, eles começaram ali, guerrearam contra os montes Seir, depois começou a briga entre eles, destruíram todos. Olha só. Aí o 24 dizia, assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo. Mas só que eles viram o exército inimigo, olha só, o grande exército inimigo, viram somente cadáveres no chão, e nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Todos 3 exércitos se destruíram entre eles, morreram todos, e o povo de Deus só ficou olhando e vendo os inimigos se destruindo. Todos mortos. Aí vem a recompensa. Olha só.
versículo 25 em diante, olha só. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear. Irmãos, começou com medo, começou apavorado, começou com gostinho de morte e termina agora rico. Já era rico, ficou mais. Ô glória, você está rico? Vai ficar mais. Adora a Deus, a coisa está difícil, busca o Senhor. E se você também está preocupado com tanta coisa, foca para Deus, olha para Deus, ora para Deus, busca, consagra, anda na presença de Deus, e você vai ver Deus trabalhando nesse seu favor. Seus inimigos vão cair por terra e você sai na vitória, né? Então Josafá e os seus discípulos, versículo 25, olha só. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, e esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Ficaram 3 dias saqueando, Léo. E essas joias aqui, era ouro mesmo, porque aquele povo andava com muito ouro. Você pensa que era sacolinha de lanche? Não era não. Era muito mesmo, era muito ouro que eles carregavam. Então eles ficaram 3 dias, venceu a guerra, sem guerrear. E veio com lucro, sem precisar de brigar. Presta atenção. A briga não é você que tem que brigar. Você não tem que trabalhar contra ninguém. Você tem que olhar para Deus, porque aqueles que se levantar contra você vai cair por terra. Todos que se levantam contra você não é ser humano. A Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e todas as forças espirituais nos lugares da maldade, nos lugares celestiais. Presta atenção. Quando você luta contra o mal, você vence o mal. Então não olha para as pessoas como fosse seu inimigo. Aqui realmente foi uma destruição, como nós sabemos, de um povo que queria destruir, e Deus se encarregou de fazer, você não precisa de fazer nada. Deus faz tudo perfeito, amém? Aí, irmãos, o que acontece? Foi mais do que eles podiam carregar. Aí o que aconteceu? Olha, no 4º dia eles se reuniram no vale da bênção. Vou resumir aqui, no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por essa razão, até nossos dias, claro que da época que ele estava escrevendo, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Saiu de uma prova e aqui está lá no vale. A bênção está chegando, irmão. Deus está te colocando no Vale da Bênção hoje. Toma posse da sua vitória, no nome de Jesus. Olha só, mais tarde ainda, sobre a liderança de Josafá, eu vou aqui rematar o resto para a gente terminar. Olha só, e mais tarde ainda, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos, Samuel, exultantes para Jerusalém. Saíram com medo, voltaram alegre, feliz, em posse da vitória, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Então deixa que Deus é que dá a vitória, amém? Entraram na cidade, versículo 28, de Jerusalém, e se dirigiram aonde? Foram para o restaurante? Foram para o boteco? Foram para onde? Olha só, o que eles foram fazer? Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, a casa do Senhor, ao templo do Senhor, e ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Então eles entraram, foram para a casa de Deus, louvar a Deus pela grande vitória. Então esse é o grande segredo, irmão, presta atenção. Quer continuar sendo abençoado? Adore a Deus pelas bênçãos que estão na tua mão. Seja agradecido pelas pequenas coisas. É triste, irmãos, quando eu vejo um crente, uma pessoa crente que cultua, lê a palavra, ora, jejua e tem coragem de esquecer de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Quer chegar nas grandes? Agradeça pelas pequenas. Jesus foi exemplo disso aí. Você lembra quando os discípulos estavam no caminho de Emaús? A Bíblia diz que eles entraram para comer,
Jesus pega o pão e deu graças. E eles reconheceram que era Jesus, porque Jesus já tinha costume de fazer aquilo ali. Antes de comer, dá graça. Quando você agradece, pode ter certeza que a vitória vem. Amém? Aí o que aconteceu? Entraram cantando na casa de Deus, adorando a Deus pela vitória. O 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações. Você provoca um temor de Deus. O que é temor? Não é medo, não, é respeito. Temor de Deus é respeito, é reverência. Todas as nações começaram a reverenciar a Deus quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. Quando você recebe vitória, as pessoas que estão ao seu redor vão ter que reconhecer que o seu Deus é poderoso e vai glorificar o nome do Senhor. Você crê dessa maneira, Samuel? Você crê, você que está em casa? Você crê, você que está assistindo, vai ouvir essa palavra? Toma posse nesta noite. Olha só, encerrou no 30, e o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Então, irmão, quer ter vida tranquila? Medita nessa palavra e segue a risca. Quando levantar alguma coisa contra você, não é para te destruir, mas é para te levar para o vale da bênção. É para te colocar na tua mão coisa boa. Então, dessas coisas que você está achando que está tão difícil, que a coisa está pegando, está tão difícil, tira o foco do problema e foca no Deus que você serve. E você vai ver que Deus vai te dar vitória. E você vai chegar lá na frente e vai dizer: hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho conhecimento e eu realmente posso glorificar, porque o meu Deus trabalhou em meu favor. Enquanto eu estava passando pela peleja, eu só obedeci às suas ordens. Hoje estou aqui para erguer a minha bandeira da vitória, em o nome de Jesus. Amém? Diga para mim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.